Olá pessoal, estamos de volta aqui com o estudo da espiritualidade dos animais, agora já tendo encerrado, aquela contextualização do Livro dos Espíritos, aquela base que a gente precisava para dar início ao estudo efetivo do capítulo que é para nós o mais importante nesse estudo da espiritualidade dos animais, que é o capítulo que trata dos 3 reinos da natureza. Então hoje nós vamos começar estudando, dentro do capítulo Os 3 Reinos, os minerais e as plantas. Como é que vai ser o nosso estudo? Nós vamos focar nas questões do Livro dos Espíritos. Nós vamos ler as questões, ler as respostas, fazer considerações e a gente vai usar o livro de Miramês, um espírito que comenta as questões do Livro dos Espíritos, como também um complemento, para a gente raciocinar em cima de cada questão. Então, hoje, nós vamos efetivamente começar o estudo dos reinos da natureza. Então, dentro desse capítulo, ele começa com a questão 585 do Livro dos Espíritos. Então, a questão 585 diz o seguinte: que pensais, lembrando que as perguntas são feitas para espíritos superiores que respondem. Não necessariamente foram perguntas feitas por Kardec. Algumas foram perguntas feitas por outras pessoas nos vários locais e Kardec consolidou e confirmou essas respostas. Então vamos ver a questão 585, que é a primeira questão desse capítulo que trata dos 3 reinos. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, os seres orgânicos e os inorgânicos. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, no Livro dos Espíritos tem algumas anotações que eu trago aqui para vocês, O que seriam inorgânicos e orgânicos, Então, olha lá, seres orgânicos são aqueles que têm vida e, por isso, um organismo. Os inorgânicos não possuem órgãos, nem vida. Então aqui a gente está falando de seres orgânicos, aqueles que têm a vida como nós a entendemos, que têm organismos, que têm órgãos. E os inorgânicos, os que não têm. Então a gente pode dizer que os minerais são classificados como inorgânicos na nossa conceituação científica desse momento. Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. E aí a nota do tradutor diz o seguinte: 4ª classe, a do homem, a terceira é a dos animais irracionais. Então vamos lá, primeira classe, mineral, vegetal, animais ditos irracionais, e a 4ª classe, a classe humana. E a pergunta é muito simples: diante de tantas possibilidades de divisão, qual é a preferível? Então foi perguntado ao plano espiritual: é melhor chamar de orgânico e inorgânico? É melhor chamar de mineral, vegetal, animal e humano? Qual é a melhor classificação? Essa foi a pergunta. Vamos dar uma olhada na resposta dos espíritos. Os espíritos respondem: todas são boas, dependendo do ponto de vista. Então, dependendo da capacidade que nós temos de entendimento e do ponto de vista que nós temos, qualquer uma classificação é boa, desde que nos dê base de estudo. Sob o ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos. Então, olhando para a matéria, lembra lá? A gente tem Deus, espírito e matéria, fluido cósmico. Quando a gente olha para aquela linha de fluido cósmico, nós temos orgânicos e inorgânicos, de fato, aqueles que têm uma vida orgânica e biológica, aqueles que não têm, que são as pedras, por exemplo. Sob o ponto de vista moral, aqui é que está a coisa importante para nós, sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então a espiritualidade está afirmando para a gente que na outra linha, lembra das 2 colunas? A coluna do que a gente falou nos capítulos 1, 2 e 3, A primeira coluna, que é a coluna do espírito, lembrando que de Deus sai espírito, que é a parte do princípio inteligente, e sai matéria, que é o fluido cósmico universal. Então, do fluido cósmico universal, chamar de orgânico e inorgânico, ok. Mas do ponto de vista espiritual, que é moral, que é comportamento, aí são 4. Então,
é muito importante as entrelinhas das questões. Vamos ler essa frase final novamente, com muito cuidado, com muita atenção. Sob o ponto de vista moral, lembrando que moral é um conjunto de comportamentos que nos levam para perto de Deus. Então, quanto maior a nossa moral, quanto mais evoluída, mais perto de Deus a gente chega, mais feliz a gente fica. Então, se a gente olha para Jesus, ele é moralmente o mais evoluído que nós já conhecemos aqui na Terra. Se a gente olha para um Francisco de Assis, para um Bezerra de Menezes, eles são, do ponto de vista moral, extremamente evoluídos. Se a gente olha para um Chico Xavier, também. E cada um de nós também moralmente somos mais evoluídos do ponto, e lembrando, né, não vamos confundir o conceito de moral com não ter moral, que é completamente diferente. É que a moral ela é gradativa ao nível de evolução espiritual. Então nós podemos dizer que os seres humanos são, do ponto de vista espiritual, comportamental, moral, mais evoluídos que os animais. Agora vamos ler de novo. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. E eu só posso evoluir moralmente o que tem princípio inteligente. Eu só evoluo moral aquilo que tem inteligência, mesmo que seja só um princípio, ainda que seja lá acabou de sair de Deus, lá, aquele elemento primário. Então, se os 4 graus são corretos, então a gente pode dizer que há evolução moral nos minerais. Não é possível uma pedra? Sim, o princípio inteligente está na pedra. Nos vegetais, que é a segunda, mas tem moralidade em vegetal? Está em desenvolvimento o princípio inteligente. Nos animais, sem sombra de dúvida, e nos humanos. Né? Então, a espiritualidade está sendo taxativa, né? Todas as classificações são boas, mas do ponto de vista moral, e só pode evoluir moralmente aquilo que tem princípio inteligente, que tem espírito. Então, os 4 reinos da natureza produzem a evolução moral, né? Cada um se preparando para o próximo. O mineral se preparando moralmente para o vegetal se preparando moralmente para o animal se preparando moralmente para o humano se preparando moralmente para o angelical. Nós não queremos ficar só no humano, nós queremos ser anjos, arcanjos, crísticos, e a partir daí a gente não tem muita informação, mas nós sabemos que a evolução é infinita. E aí tem um comentário de Kardec que é extremamente importante para a gente. Esses 4 graus têm, de fato, características nítidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. Então, qual é o limite do mineral? Quando que o mineral deixa de ser mineral e passa a ser vegetal? E aí a gente encontra, né, aqueles recifes, aqueles corais, né, que são meio pedra, são meio vegetal, que eles são de fato. Né? Quando deixa de ser vegetal e vira animal, a gente tem ali os vírus, né? É difícil de estabelecer a virada. E quando deixa de ser animal e vira humano, né? E aí a gente vai ver animais com capacidades de percepção e de aprendizado muito parecido com a dos homens. A matéria inerte, porque é inorgânica, matéria inerte e inorgânica, então aquela segunda coluna, que constitui o reino mineral, tem somente uma força mecânica. Ela não se mexe, mas ela tem poder de atração e repulsão. Os minerais são assim. As plantas, ainda que compostas da matéria inerte, porque as plantas também têm minerais na sua composição, são dotadas de vitalidade, elas já passam a ocupar a característica biológica de vida orgânica. Então, juntou ao poder de atração dos minerais a vitalidade dos vegetais. Os animais, que também têm a matéria inerte dos minerais, há minerais nos animais,
né? E em nós também a gente vai ver, também tem vitalidade, porque são vivos, tem vida biológica, tem além disso uma espécie de inteligência instintiva. Então a gente vê o mineral, é muito simples, né? Muito simples, ele só tem força de atração, né? Eles se juntam, ficam coesos, se expandem. Aí o vegetal já tem vitalidade, já tem ciclo de vida, já morre, né? E vive, morre, vive. E aí os animais têm um instinto, a inteligência instintiva limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então eles têm consciência da sua existência, né? Eles sabem que estão vivos, sabem que eles são eles. Então o gato, né? A minha frajolinha, por exemplo, ela sabe que ela é a frajola, que ela não é o outro gato. Ela sabe que ela está viva, né? Que ela não sabe que vai morrer, mas ela vive, né? Ela tem essa consciência. O homem tem tudo o que há nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência de seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, só vamos entender o que a gente está falando aqui. O mineral, né, tem a coesão, a força mecânica, por exemplo. As plantas iniciam um ciclo de vida, né, vive e morre. Os animais têm inteligência e os humanos têm consciência. Para ser humano, Kardec nos aponta que tem que ter 3 características para ser humano. Tem que ter consciência do futuro. Então, o humano conhece o futuro. Ele se prepara para o dia de amanhã, né? Ele fica pensando o que vai acontecer. Ele pesa as consequências dos seus atos. Tem percepção das coisas extramateriais. Ele sabe o que está encarnado, o que está desencarnado, o que é espiritual, o que é material. E conhece Deus. Então, atributos da humanidade são esses 3, basicamente, se pensarmos em Kardec, se pensarmos nas definições que ele nos traz aqui. Então, a gente, com essa questão, a gente tira tantas conclusões, e tantas conclusões numa só questão, né? Que os minerais têm princípio inteligente, que têm a linha de espírito nos minerais ainda não individualizado, é óbvio, né? Porque eles estão ali ainda treinando a coesão, né? Se preparando para se tornar um indivíduo, que vai demorar alguns milhões de anos. Depois ele deixa de ser mineral em algum momento da sua escala evolutiva e ele se apresenta como a sua primeira demonstração como vegetal. Em algum momento da escala ele deixa o reino mineral e vira vegetal. Aí ele progride no reino vegetal. Em algum momento ele encarna pela primeira vez, no sentido de estar na carne, no reino animal. E aí ele passa passou milhares de anos como mineral, talvez outros milhares de anos como vegetal, ainda como princípio inteligente, sem individualidade. E aí ele passa mais outros milhares, centenas ou milhares de anos como animal. Em algum momento ele adquire a inteligência, ele adquire a individualidade, ainda no reino animal. E a partir de um determinado ponto da sua escala, ele tem a sua primeira encarnação como humano. Então nós sim tivemos o nosso componente espiritual evoluindo a partir dos minerais, passando pelos vegetais, passando pelos animais, até chegarmos à humanidade. E aqui a gente vai olhar um pouquinho o que Miramês traz para a gente, né? Os minerais buscam as plantas. O que ele quer dizer com isso, né? Os minerais, qual é a meta dos minerais? Se tornar planta. Qual é a meta do humano? Se tornar anjo. Nós queremos ser espíritos superiores, que são os famosos anjos, mas a meta do mineral é virar uma planta, um vegetal. Qual é a meta das plantas, dos vegetais? Se tornarem animais. Qual é a meta dos animais? Se tornarem humanos. Qual é a meta dos humanos? Se tornarem anjos. Então é a evolução. É a subida da alma, tomando variadas formas, para se conscientizar da sua vida em busca da fonte de onde veio. Isso aqui é muito importante. Em algum momento, né, nós saímos de Deus, nós estivemos com Deus. E todo esse processo evolutivo tem qual finalidade? Nos tornar, aproximar de Deus. Agora como trabalhadores dele, e não mais como elementos saídos dele. Continuando aqui no comentário de Miramês, há uma força mecânica
Lembra? Os minerais têm a força mecânica, né? Coesão, né? Junção, buscando a evolução da vitalidade. Então, eles querem treinar ali a mecânica para ter a sua primeira experiência como vegetal aí tendo vida, né? Porque os minerais, eles não têm vida orgânica, né? Então, eles vivem... viver não é um termo mais adequado, né? Mas eles existem naquela condição. Eles não nascem e morrem, nascem e morrem. Aí, quando se tornam vegetais, aí eles começam a treinar isso. Nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. Sensações de vitalidade. A vida passa a existir. E os vegetais querem, com seus impulsos irresistíveis, né, evoluírem, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada. Então, a meta do vegetal, que é se tornar animal, se dá por essa busca, né, de uma certa inteligência, instintiva, limitada, mas uma inteligência que eles não tinham, né, como animais. E os animais, pela força do progresso, aspiram a ser o homem. O que falta nos animais? A razão, e a razão não no sentido de inteligência, não é isso. A razão no sentido de conhecer o futuro, né, de ter livre-arbítrio e de conhecer a existência de Deus, para despertar suas qualidades, dotar de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar as suas qualidades angélicas, né? Então, no momento que tem a razão, né, aspiram a ser o homem dotado da razão. Deixa eu só refazer aqui um trechinho, né? Os animais, pela força do progresso, aspiram a ser o homem dotado de razão, né? A razão, aí a inteligência do humano, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angélicas, o homem querendo ser anjo. E como é que a gente faz isso? Dominando as nossas más tendências, nos tornando cada vez melhores. E aí a gente adquire, adquirindo por evolução o que chamamos intuição. Então, nesse contexto, Miramês dá a explicação de como ocorre esse processo evolutivo, a partir dos minerais, passando pelos vegetais, animais e então humanos. Então, nessa primeira questão 585, a gente já tem a base consolidada de que a existência espiritual ela ocorre dos minerais, passando pelos vegetais, pelos animais, pelos humanos, os anjos, arcanjos e cristos, né? E é essa base que Kardec traz para a gente estudar. Com isso, nós encerramos, né, esse vídeo com apenas uma questão, mas uma questão que merece ser lida e relida para trazer para a gente tantas informações assim tão importantes, né? Muito obrigado a todos e até a próxima.